Olá, companheiros, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Usuela, Conversa sobre Cultura. Estamos aqui hoje em pleno horário do curso da Universidade Marxista. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva para participar no curso que está acontecendo nesse momento, né? Tá dando início hoje às aulas do curso Democracia, Revolução e Socialismo. Então, os interessados podem acessar aí o site da Universidade Marxista e se inscreverem aí no canal. Perdão, vocês podem acessar o site da Universidade Marxista e adquirirem o curso, né? O curso vai seguir o mesmo molde do último curso sobre o stalinismo e com muito mais público desta vez. Nós tivemos um imenso sucesso aí na nossa convocação, então os trabalhos estão seguindo aí com muita qualidade. Bem, nós estamos aqui hoje no programa Zuela, nós vamos discutir um pouco, né, o nosso tema de hoje é a música que tem sido aí utilizada pelos gusanos nos protestos contra o governo cubano, uma canção chamada de Pátria e Vida, né? Esse nome dessa canção é alusivo aí a um bordão emplacado pelo Fidel Castro, que é Pátria ou Muerte. E eles fizeram aí a canção em oposição a esse bordão para fazer aí um protesto contra o governo de Cuba, com aqueles típicos argumentos imperialistas de que é uma ditadura tirana, as pessoas passam fome, assim por diante. Hoje estou aqui com o companheiro Chico, do Música de Classe, do CATV Entrevista, para fazer o programa junto comigo, né? E nós teremos aí durante esse período do curso, boa noite, nós teremos aí durante esse período do curso um revezamento, então semana que vem vocês verão aí outras caras apresentando aqui o Zuela, né? E assim por diante. Bom, a gente decidiu falar sobre esse tema hoje, principalmente porque ontem foi um dia aí engraçado de entreveros com justamente esses cubanos aí. Aqui em São Paulo a gente teve aí um ato de defesa do consulado cubano aqui em São Paulo, onde um grupo pequeno aí de gusanos queria atacar e invadir o consulado, né? E aí grupos da esquerda também com o PCO se reuniram ali em frente ao consulado para impedir a passagem desse pessoal. E uma coisa ficou muito patente durante o acontecimento todo foi esses sujeitos aí repetindo incansavelmente essa música que eu já conhecia, né? A gente já tinha feito uma discussão sobre ela para uma matéria do Música de Classe, que acabou não saindo, mas agora a coisa meio que voltou à tona aí com esse pessoal, né? Principalmente por essa tentativa de revolução colorida em Cuba. Essa música aí, que é de um músico chamado Yotuel, que é ex-músico do grupo Orixás, né, que muita gente deve conhecer. É uma música, uma parceria aí desse Yotuel, que é esse cara que está pintado, Pátria, vai aparecer a imagem aí, esse cara que está pintado aí de Pátria, junto com o grupo Orixás e também o grupo Gente de Zona. E alguns outros aí, tem vários músicos envolvidos. Não vou saber o nome de todos, até porque eu não conhecia nenhum até ter que ver essa música aí propriamente. Esse grupo Orixás é um grupo famoso, né? A produção já adiantando as coisas aí. Esse grupo Orixás é um grupo famoso de música pop, né? Eles são todos cubanos. E eles são um grupo de reggaeton. Que é um estilo aí que é muito popular na América Latina, tanto ali pelo Caribe, mas aqui também nos países latino-americanos que falam língua espanhola. Aqui no Brasil é um estilo que não é tão popular assim, mas a gente encontra aí algumas referências para cima ou para baixo, né? A música, ela tem aí, é uma crítica muito, muito bruta aí ao governo cubano, muito direitista, né? Vou até pegar aqui a letra, né? Para ver se, para a gente dar uma olhadinha, né?
Eu ouvi essa música algumas vezes, até na época que a gente estava fazendo, né, quando a gente estava fazendo a discussão sobre esse acontecimento na época que saiu, né? Eu lembro que a imprensa deu uma cobertura, falou que não, o governo cubano está estarrecido, está em choque, meu Deus, não sei o quê, porque passou uma música aí. Essa música, se eu não me engano, no YouTube, ela está aí atualmente com por volta de uns 6 milhões de visualizações, que assim, é bastante, mas sinceramente não é tanto quando você vê em perspectiva dos músicos pop, né? Tá com 6 milhões e 200 mil visualizações. O clipe da música. É uma música composta por esse Yotuel, com o grupo Gente de Zona, o Tessemer Bueno, Michael Osorbo e El Funk. A música faz aí uma série de críticas, né? Esses cubanos reacionários aí que atacam o regime cubano, eles frequentemente procuram usar aí uma espécie de amor nacionalista a Cuba para defender aí os interesses do imperialismo na ilha. Mas o fato é que a música ela faz aí uma série de ataques, né? Ela faz aí uma série de ataques ao regime cubano, dizendo que é um regime ultrapassado, que o regime é autoritário, né? E faz aí toda uma crítica bem direitista, né? O pessoal que quiser dar uma olhada aí, tem a letra amplamente disponível na internet, né? Mas assim, ela bate muito na tecla do problema da dolarização, do decaimento da economia cubana, né? E desse problema aí, ela faz, inclusive faz aí uma crítica ao governo em decorrência ao do pessoal que vai embora, né? Como se fosse uma culpa do governo. Aí fazem aquela crítica, um povo pisoteado, falam em ditadura, no clipe eles mostram lá, quem for dar uma olhada no clipe vai poder ver que tem aí eles colocam umas postas cenas de repressão bem bem mequetrefes, assim, um negócio engraçado para quem já passou aí por uma cena de repressão de verdade aqui no Brasil, ver as cenas de repressão brutal que eles colocam no clipe e dá até risada, porque assim, é um carinho, um passeio no parque, perto do que a gente tem aqui no Brasil. E isso daí chamou a nossa atenção, né? Que eles ficavam repetindo essa música várias e várias vezes ali durante o confronto ali, eles ficavam tocando, né? Está aí uma foto do grupo Orisha. Esse Yotuel, ao da esquerda, que está apontando para a câmera, né? Ele aparentemente saiu do grupo Orixás e está em carreira solo. E aí essa música foi publicada em nome dele, né? Tem um clipe super bem produzido, uma produção musical de altíssima qualidade, o que denuncia um pouco aí uns recursos utilizados, né? Dessas aí a gente estava até fazendo uma pesquisinha aqui, dessas músicas todas contra o regime cubano, né? Diria o seguinte, que essa é a que mais foi longe, né? Porque ela teve uma certa repercussão, criou aí um pouco de criou um pouco de uma popularidade dentro desses direitistas aí. Mas assim, é interessante que a gente correu atrás para achar mais exemplos de músicas como essa e a gente não achou muita coisa. Então, boa noite. E eu queria comentar algumas coisas, né, que a gente vê nessa música. Primeiro, assim, esse esse grupo Orixás, né, eu estava olhando, posso estar enganado, porque eu também confesso que eu já tinha ouvido falar, conhecia de nome, né, mas eu não tinha um conhecimento muito vasto aí de como que é a obra deles, né. Mas eu estava procurando aí alguma coisa mais diretamente anti-regime cubano da parte do grupo Orixás, né. E, e não parece assim que seja a questão principal, né? A questão principal dele, tudo bem que eu imagino que
como eles são impulsionados aí pela indústria, eles saíram de Cuba também, eles estão financiados aí, as músicas dele tocam em filme, tocam enfim, são famosos, né? São caras que aparecem bastante em Hollywood, a música deles, etc. Né? Mas me parece que esse ataque mais frontal, ele veio aí nesse momento em que nesse momento agora, tipo, dessa forma tão divulgada, tão abertamente, veio com essa música Pátria e Vida aí, agora esqueci o nome do cidadão que saiu do grupo, do Orixás, né? O No anterior você Yotuel. vê... Yotuel, isso. Na obra do Orixás você vê, assim, que existe uma preocupação grande em tentar... É uma banda de hip hop, né? Então eles tentam dar uma roupagem cubana para o que seria o hip hop, né? Uma roupagem latino-americana para a questão do hip hop, porque eles tem uma grande população negra em Cuba, né? Então eles procuram trazer essa questão do negro desse ponto de vista do hip hop, né? Misturam aí com influências da salsa, da música cubana de um modo geral, né? E até o Kaká estava comentando, a gente estava comentando antes aqui, que musicalmente, né, você vai ouvir esse Pátria e Vida, ela tem uma certa qualidade, né? Porque a música ruim dos Estados Unidos, por exemplo, a música ruim do Brasil, que eu considero assim, né, de um ponto de vista geral, os três países, as três principais músicas populares do continente americano são a brasileira, a norte-americana e a cubana. Né? São as três, tudo bem que todos os países têm alguma coisa e tal, mas as três principais aí, as três mais escutadas no resto do mundo, são essas aí, né? E a música ruim norte-americana e a música ruim brasileira é muito pior do que essa daí, que é uma música ruim cubana, né? Ela não é uma música boa, né? Até porque é um negócio, musicalmente falando, você vai escutar um negócio meio meloso, meio melodramático, meio esquisito e tal, não é... É um pouquinho, assim, exagerado, vamos dizer assim, saca? Um pouquinho forçado, assim, para meio que uma choradeira e tal, diante da questão política, né? Mas ela não é tão ruim quanto a música ruim brasileira, ou a música ruim dos Estados Unidos. Ela é melhor, né? E até a gente, na discussão, a gente levantou a tese de que possivelmente seria porque o público cubano, como em Cuba não existiu uma devastação da cultura tão grande quanto aqui, no Brasil, por exemplo, o público cubano tem um gosto para música e para as artes de modo geral mais refinado, né? Então, isso daí pode ser uma explicação para que o negócio seja um pouquinho mais bem feito do que outras coisas, né? O reggaeton, que é o estilo aí, uma espécie de esse negócio que acabou, essa mistura do hip hop com a música latina, né? Eu ia chegar nisso, acabei me desviando um pouquinho. Mas essa mistura do hip hop com a música latina acabou gerando, mais ou menos, esse negócio que é o reggaeton, que originalmente é do Panamá, mas que se espalhou aí por todos os países da América Latina de língua espanhola. Você ouve muito reggaeton da Colômbia, do México, enfim, de diversos países, né? Ele é uma espécie de rap, rap latino-americano aí, vamos dizer assim, mais ou menos, né? Grosso modo. E essa música aí, ela vai um pouco nessa pegada do reggaeton, né? Só que ela já é um reggaeton um pouco melhor do que o que você costuma ouvir dos artistas que geralmente fazem esse tipo de música, né? Principalmente o que chega aí, fica bem popular nos Estados Unidos, que são os mexicanos, né? Então, é interessante isso daí. O fato de o negócio não ser tão ruim quanto poderia ser, né? Queria comentar isso daí. Isso é um aspecto interessante assim da coisa, né? Que esses cubanos eles tendem a fazer uma música pop assim com um refino maior, né, do que o normal. Eu, inclusive, na época que saiu essa música aí do Pátria e Vida, né? Na época eu não tava com ranço, né? Que o ranço ele entra um pouco pra conta na hora que você vai fazer aquela apreciação, você tem que ir desviando do ranço. Eu, por causa de ontem, eu peguei um ranço tremendo dessa música aí, porque
para quem estava lá no episódio do consulado, vai entender totalmente o Hanson. Aquela cena desagradabilíssima da gente de frente para os caras e eles cantando essa merda dessa música e a gente não podendo fazer nada, tal, né? Só tendo que só xingando ele. Então ficou assim uma coisa que ficou um pouco marcada negativamente. Mas na época que eu ouvi a música pela primeira vez, eu tinha reparado assim que para os padrões de música pop, né, que eu tenho contato, finalmente eu não sou assim nenhum grande apreciador de música pop, eu vi assim que era uma coisa já com uma qualidade um pouco maior. A qualidade de produção, o clipe, tudo parecia tudo uma coisa muito superior, né, à média. Eu estava vendo algumas outras coisas a respeito aí de músicas contra o regime cubano, e em geral as coisas tendem a ter ser um pouquinho menos alto orçamento. O, mas assim, dá para perceber uma má fé muito grande, né, através da música. Inclusive porque os argumentos que eles apresentam, eles não são totalmente diretos, apesar de serem muito direitistas. Você percebe um pouco assim de uma apresentação deles como se eles estivessem do lado do povo, né? É uma coisa assim, eles estariam defendendo o interesse do povo cubano, enquanto o governo seria aquela ditadura mortífera, né? Uma coisa que eu vejo que assim é uma conduta muito tradicional desses gusanos, é essa coisa de tentar invocar aí uma nostalgia de Cuba, um negócio, sendo que eles são pessoas que simplesmente foram embora do país e deixaram o povo para trás ali, né? Atrás de interesses mesquinhos. Inclusive dá para ver muito bem isso daí através mesmo das fotos desse pessoal, né? Se vocês derem uma olhada boa aí nesses músicos que fizeram esse clipe, essa música, vocês vão perceber que eles são todos uns caras que a gente poderia dizer assim, aquele sentido meio convencional, né, da palavra, né, eles são todos uns caras meio materialistas, que é um pessoalzinho assim, eles adotaram muito aquela estética besta do hip hop norte-americano e desses músicos pop atuais, né? Então você vai ver aí muito dessa coisa assim, corrente de ouro, cabelo pintado, anelzinho, óculos escuro caro, tal, aquela negócio meio chavoso ostentação, né? Que é bem comum, né? E isso daí mostra um pouco o caráter de classe do negócio, porque esses caras que fogem de Cuba, tal, eles não são os mais desfalecidos. Eles em geral são os mais oportunistas dos cubanos. São os caras que estão buscando aí o deles, né? E não querem saber de mais ninguém. São profundamente egoístas e ficam aí, né? Estão a serviço dos Estados Unidos, se venderam e estão aí atacando o regime cubano atrás de um interesse mesquinho, muitas vezes. Se é que eles não têm interesse nenhum, eles estão simplesmente correndo atrás do dinheiro que, sei lá, a CIA está dando para eles ou coisa que vale, né? E essas apreciações que você vê, eu já vi muito assim de uma coisa do pessoal ter um julgamento assim que não tem oportunidades para os cubanos não têm liberdade para vencer na vida. Já vi essas argumentações, tudo. Como se assim, o pessoal, você vai ter uma abertura do regime cubano e você vai ver aí uma prosperidade capitalista nacional, um desenvolvimento capitalista nacional de Cuba, né? Que é um negócio que obviamente não vai acontecer. O bloqueio norte-americano a Cuba, ele não vai assim virar do avesso se o regime deixar de ser um estado operário. O que vai acontecer é que o país vai ser totalmente colonizado aí pelos Estados Unidos, como é o caso de todos os outros países ali do Caribe. Nenhum país da América Central, do Caribe, tem uma independência econômica ou política plena. Inclusive, a gente tem que parar um pouquinho e pensar, quando for ver essa situação, que assim, em comparação com esses países da América Central,
o Brasil parece até uma terra de grandes oportunidades. Eu tinha visto que vários desses países da América Central muitas vezes não tem nem exército. Os Estados Unidos não deixa, ou os Estados Unidos fazem aí uns acordos forçados para que eles sejam a defesa nacional desses países, e aí os países não têm exército, esses países não têm a oportunidade de desenvolver uma indústria nacional. É só a gente ver, por exemplo, exemplos como o Haiti, né? A gente tem aí, já vi muito direitista, inclusive esses gusanos aí, argumentando em favor de que se você liberasse aí o capitalismo em Cuba, você teria aí um desenvolvimento econômico e tal. O que eles não param para pensar é o seguinte: os cubanos não vão chegar nem perto nem do Brasil, eles vão ficar ali na casa do Haiti, da Costa Rica, seja lá o que for, vão ser países totalmente dependentes do imperialismo. E esse povo aí que fez essa música está defendendo nitidamente o interesse do imperialismo, não está defendendo o interesse do povo cubano ou coisa parecida, né? É tudo uma operação. Esses fatores que eu citei, como invocar aí uma nostalgia, uma espécie de patriotismo cubano, que ninguém sabe direito de onde é que vem, né? Porque o pessoal tá aí renegando a história dos últimos anos de Cuba, desde os anos 50 aí, e procurando acabar com as conquistas do povo cubano, como a Revolução Cubana e coisas nesse tipo, né? E eles são muito hostis. A música tem um ar muito hostil, assim, em geral aquela coisa, também uma coisa meio, vocês perderam, né? Nós vencemos, a coisa de vocês, o negócio de vocês aí foi abaixo. Eles falam aqui, né? Tem um trecho que fala, essas coisas me indignam. Nossa, que tradução horrível que eu achei. Coisas como me indignam. Se acabou o enigma, a tua revolução maligna, né? Eu sou funk. Eles falam várias coisas assim que Cuba vive nos anos 50 até hoje. É um negócio ridículo. Não, e eu acho também, você vai ver, né? As críticas ao regime, que nem você falou, são bastante genéricas, né? No fim das contas. E a própria exaltação de Cuba é muito genérica também, né? Então, o negócio é que o cara chega e fala aí que as praias, a natureza de Cuba, é uma exaltação muito genérica e ele não fala realmente o que ele defende para Cuba, né? Ele não fala realmente o que é que ele espera, qual que é o regime que ele defende para Cuba, né? Porque se a gente olhar a história do país, né? Cuba, antes de ser de ter tido a revolução, era um país que basicamente a sua função era plantar açúcar para uma empresa norte-americana, que agora, não lembro o nome, mas açúcar e fruta, né? E não podia fazer mais nada. O país era impedido de fazer qualquer outra coisa, né? Eventualmente virou aí um território cheio de puteiros e cassinos e tal. Era tipo um lugar onde os ricos dos Estados Unidos iam para fazer aí, para cair na prostituição, para o jogo, enfim, para se divertir aí às custas do povo cubano, que era muito miserável, muito explorado, uma situação desgraçada. Isso daí, quem olha a história de Cuba sabe, né? Tem um pouco disso daí no Poderoso Chefão. É bem assim por cima, né? Mas mostra ali um pessoal em Cuba e tal, mostra uma discussão sobre isso, né? Então, quando você vê, o pessoal não declara abertamente que o que eles querem é que Cuba seja, por exemplo, como é Porto Rico, né? Eu estava comentando o negócio do reggaeton, que o reggaeton que rola mais nos Estados Unidos é o mexicano, mas na verdade é o porto-riquenho. O companheiro aqui me corrigiu. E o reggaeton e o Porto Rico é território norte-americano, apesar de não ser acoplado aos Estados Unidos, mas é o país assim em que é meio que uma lixeira dos Estados Unidos, é um quintal dos Estados Unidos, né? O povo lá vive
numa situação de miséria total, e é uma espécie de ilha aí ou local aí que os norte-americanos vão para fazer um turismo sexual, um turismo assim degradante, utilizando aí o povo porto-riquenho para o seu turismo, né? Queria até comentar aqui uma coisa que falaram no chat. O Abel Alencar pergunta, hein? E o cubano não pode pintar o cabelo? Não é uma questão do cara poder pintar o cabelo ou não. É uma questão de que foi um exemplo aí que a gente estava dando da estética do cantor e hip hop pop norte-americano. Você olha esse pessoal dessa banda, eles não têm cara de cubano. Quer dizer, eles têm cara de cubano, né? Mas eles não se vestem, eles não se. O estilo deles não tem nada a ver com o do pessoal que mora em Cuba, com o do povo cubano. Eles são uma espécie de caras que tentam ser uns norte-americanos, mas que eles são os norte-americanos fajutos e são os cubanos fajutos também, no fim das contas. Né? Então, esse que é o comentário. A questão de pintar o cabelo é só um detalhe. É um problema de estética, um exemplo, que nem o corrente de ouro, etc, etc. Né? É óbvio que o cara faz o que diabo ele quiser com o cabelo dele. É só um detalhe, porque essas coisas estéticas aí, elas refletem uma determinada ideologia. Né? Mas enfim, é interessante isso daí. Quando o cara critica o governo cubano, são aquelas críticas meio democráticas. São dois tipos de crítica, né, principalmente. Uma é aquela demagogia da democracia, né? Muito apoiada aí pelo tão democrático Estados Unidos, o país aí que é tão democrático que apoia um monte de ditadura ao redor do mundo inteiro, só não apoia as ditaduras ou os regimes que não lhe convém, né? Então isso daí é uma das coisas. E outra coisa é criticar todas as situações precárias, exagerar a precariedade em que vive a população cubana, né? Uma parte disso é verdade, mas não se explica o real motivo disso daí, né? Que é justamente o bloqueio econômico imposto pelo imperialismo ao país, né? Então existe, claro, uma precariedade em Cuba. Cuba é um país pobre, existe uma precariedade, mas isso se dá principalmente por causa do bloqueio criminoso aí, estabelecido pelo imperialismo já há 50 anos, que impede, ou 60 anos, na verdade, que impede que o país se desenvolva. É óbvio isso daí. A Cuba, desde que fez a Revolução, né, a gente tem a análise que mesmo até a própria União Soviética vivia uma espécie de isolamento econômico, apesar dela ter um papel ativo na economia mundial. Né? Mas se até a União Soviética, em um certo grau, vivia uma espécie de estado de isolamento econômico, o que dizer de Cuba, né? Que é um pedacinho de terra ali no meio do Caribe que, assim, nunca, em condições nenhumas, teria a capacidade de se desenvolver totalmente sozinho. Assim, territorialmente complexo isso daí. É uma coisa, assim, não diria nem em termos... não é uma coisa, assim, uma operação complexa por condições políticas ou econômicas, mas até por problemas de qualidades específicas do país dificultam. Isso que os Estados Unidos faz com Cuba, inclusive, é importante a gente assinalar que o bloqueio que os Estados Unidos impõem a Cuba é muito brutal. E o fato de que o país consegue se manter de pé, mesmo nas condições, mesmo em determinadas condições precárias, né? Se você vai para Cuba, você vai ver, por exemplo, muita coisa velha, tal, apesar de estar funcionando, que é uma coisa interessante. Você vai ver muita coisa velha, coisas com estado de conservação ruim, mas você vai ver aí também, né, os efeitos da economia planejada, e entre outras coisas. Fora que Cuba, esse povo aí que está atacando Cuba, eles estão atacando Cuba no terreno da arte, utilizando aí bases artísticas que a Revolução deu para eles, muitas vezes. Né? Todo esse desenvolvimento, aí, essa desenvoltura cultural que a gente vê aí do povo cubano, tudo bem que tem aí um precedente muito bom, né? Já é um país que naturalmente tinha aí uma qualidade, principalmente musical, muito boa, mas culturalmente em geral, assim, era avantajado o país. Mas a Revolução Cubana garantiu também
um avanço muito grande na música cubana, né? A gente vai ver aí que, por exemplo, o movimento da Nova Trova Cubana e os compositores aí que apoiavam a Revolução, eles foram grandes saltos aí no desenvolvimento da música cubana, que é uma música popular de alta complexidade, né? Como o Chico falou aí, assim, eu acho que das poucas músicas populares latino-americanas que rivaliza com a brasileira, por exemplo. O Brasil é um país infinitamente mais desenvolvido economicamente que Cuba. É, o, um exemplo que eu queria dar aqui, que eu acho muito triste, inclusive, ter que dar esse exemplo, mas eu me sinto obrigado, né, a dar, que é o exemplo do músico, compositor cubano Pablo Milanés. A gente fez todo um episódio do Música de Classe sobre ele, né, falando, ele sempre foi, inclusive, um dos meus compositores favoritos, eu acho, assim, o trabalho dele espetacular, uma música, assim, de altíssima qualidade, uma coisa, assim, diferenciada, né? Mas o Pablo Milanés é um sujeito aí que viu apoiando a revolução quando aconteceu, mas realmente aí ele, por alguns problemas políticos que a gente teria que fazer uma análise para ver se eles são verdadeiras mesquinharias do sujeito que pendeu aí para um lado mais pequeno burguês, ou se ele a gente deu azar aí de ele pegar uma dessas maluquices orientadas pelo stalinismo, né, que sempre todos esses países aí que fizeram a revolução no século XX tiveram esses problemas, né, uma péssima orientação por parte do stalinismo, mas esse é um cara agora, e apesar de não se apresentar como anticomunista, inclusive nenhuma declaração apoiando esses rapperzinhos aí fuleiros, ele é um cara que se colocou um pouco em oposição, não vai mais para Cuba, só faz shows na Espanha. E ele é um músico representante dessa vanguarda aí, muito envolvida na música cubana. Esses artistas aí que vieram fazer música Pátria e Vida, é como a gente apesar de ter colocado, né, que essa música que seria uma música ruim, cubana, ela tá anos à frente de outras músicas ruins que a gente tem aqui no resto da América Latina. Eles têm aí esse privilégio de ter uma determinada formação musical de melhor qualidade, né? Principalmente pelo incentivo à cultura cubana, todo o desenvolvimento cultural que a Revolução Cubana promoveu, né? A gente teve aí uma série de músicos que foram apoiadores do regime cubano, né? O próprio Pablo Milanés, em uma determinada época da carreira dele, foi a favor do regime, foi a favor da revolução. Tem músicas muito bonitas, mas a gente tem outros exemplos como o Buena Vista Social Club, a gente tem aí o Carlos Puebla e entre outros músicos importantes aí que desenvolveram a música cubana, e esses patifes aí que vieram fazer essa música barata aí contra o regime cubano, eles aproveitam aí dessa formação que a suposta ditadura teria dado para eles, para ir lá e atacar o país, né? E essas grandes coisas que eles elogiam no país aí também só se mantêm efetivamente por causa do Estado cubano, que não permite uma degradação muito grande, por exemplo, do país, né? Isso aí é uma coisa também que a gente tem que ter em mente, né? O país ser bonito, né, e essas outras coisas, o regime cubano ele preza muito pelo turismo, né? Isso inclusive foi uma das coisas que favoreceu aí uma dificuldade na economia cubana, foi o fato de que o Covid aniquilou o turismo mundialmente, né? Isso daí foi um baque na economia cubana, como em qualquer outro país, somado com o bloqueio, que foi uma coisa complicada, né? Mas mesmo assim, o regime cubano sempre teve aí o turismo como uma fonte de renda do Estado, que também favoreceu um pouco para que essas lorotas aí que o pessoal conta sobre o país ser uma ditadura sanguinolenta, maluca,
não colarem muito bem, porque ir para lá não é muito complicado. Inclusive é uma coisa relativamente simples, né? Você consegue fazer a viagem, tudo. Conheci bastante gente que foi para lá, tal, e todo mundo fala que é um país que tem suas dificuldades aí, mas no geral é um país bem pacato, tranquilo, né? É, e assim, por mais que tenha gente insatisfeita aí com o atraso do país e tal, é certo que as pessoas têm uma compreensão aí da origem desse atraso, tudo, e tem uma compreensão também que esse atraso não vai deixar de existir se o país tiver aí uma restauração capitalista, muito pelo contrário. A situação já não é super simples, né? Imagina se o pessoal tiver que começar a se preocupar aí com determinadas coisas que eles não têm que se preocupar, como pagar transporte público, pagar educação, sistema de saúde, conta de luz, de água, né? E entre outros problemas aí que o cubano médio não perde cabelo se preocupando e a gente está aqui sofrendo horrores, né? Aqui as contas estão sendo reajustadas frequentemente, a coisa está ficando feia, é um arroxo atrás do outro em preços de alimentos, bens de primeira necessidade, entre outros problemas, né? Eu já vi muito pessoal acusando que em Cuba você só encontra carros dos anos 50, mas eles estão rodando, enquanto aqui você compra um carro ele não dura 3, 4 anos. Então você tem aí, tem certeza que o povo lá tem também, né, uma boa parcela do povo, tem uma noção dos benefícios que a Revolução trouxe e não vai abrir mão disso daí por um interesse mesquinho, né? Isso daí é uma coisa característica desses indivíduos aí mais rebaixados, né? Que são esses que frequentemente fogem aí e vão fazer essas palhaçadas como a gente viu aí no dia de ontem na frente do consulado de Cuba aqui em São Paulo. Na verdade, essa questão principal, né, que eu acho que muita gente não compreende, é que a população cubana não tem necessidade de sustentar nenhuma burguesia parasita, né? Por mais que a gente tenha aí nossas críticas possíveis ao regime cubano, etc, etc, pelo menos uma coisa que eles fizeram que foi muito positiva foi a expropriação da burguesia, que é uma coisa que deve ser feita em todos os países, né? E que é o que vai solucionar a questão, uma série de questões aí que são que afligem muito uma boa parte da classe trabalhadora, né? Sobre a questão da música, né, é importante dizer, claro, a gente está dizendo aqui que a música não é tão ruim quanto a música ruim brasileira e norte-americana, que tende a ser muito ruim, né, não pela falta de cultura dos povos, mas pela aniquilação da cultura promovida pelo neoliberalismo, né? É importante deixar isso claro. No entanto, não se compara, obviamente, com o Pablo Milanés, com grandes artistas cubanos aí que fazem coisa de altíssima qualidade. Inclusive, quando a gente fez o podcast sobre o assunto, né, eu me lembro que a gente, na discussão, destacou aí que uma das causas disso daí foi o fato de que havia um incentivo governamental à cultura verdadeiro, né, em Cuba, no período ali que se desenvolveu, né, o período da Revolução, né. Isso foi muito importante para que a arte se desenvolvesse, a cultura se desenvolvesse no país, né. Aqui no Brasil você não tem, você tem um governo aí, um sistema econômico totalmente subserviente ao imperialismo, né, e a gente vê a situação da cultura hoje, né. A pessoa tem que ser muito maluca da cabeça para dizer que existe que a situação da cultura no Brasil hoje em dia é positiva, né? Você tem não só da música, mas, por exemplo, o cinema, que é uma arte que demanda aí um alto investimento, né, que geralmente vem do governo em momentos melhores aí. No Brasil isso aconteceu, né? Mas hoje em dia a questão do cinema no Brasil, eu acho até que da música o pessoal pode achar que não, que tem coisa boa sendo produzida aí, mas a gente sabe que não é fato, né? Mas no caso do cinema, fica evidente o negócio. O que aconteceu com o cinema nacional no Brasil? Acabou, ele foi aniquilado, né? Eu fiz um programa no Céu TV Entrevista, que eu entrevistei o Alan Fresnot, que é um cineasta brasileiro conhecido aí. O pessoal pode ir dar uma olhada na entrevista com ele. Ele conta de um ponto de vista dos programas de governo, de um ponto de vista da política mesmo, o que aconteceu com o cinema nacional. O cinema nacional
do Brasil foi totalmente destruído aí com o golpe de Estado e com a penetração maior do imperialismo na economia, com a entrega aí de tudo para o imperialismo e o neoliberalismo, né? A cultura só se mantém em Cuba graças a uma certa segurada aí que o governo consegue dar, porque lá não é um regime totalmente neoliberal subserviente ao imperialismo, né? Claro que ele sofre com o bloqueio e sofre muito, mas ele consegue manter um padrão alto de qualidade nesse aspecto, né? Também outro aspecto, eu lembro, hoje em dia isso já não aparece mais tanto, mas eu lembro quando eu era criança que você assistia, por exemplo, às Olimpíadas, né? E Cuba era um dos países que tinha aí alguns esportes, tinha um grande destaque, por exemplo, no vôlei, em diversos outros destaques, você tinha os atletas cubanos se destacavam muito, né? Ainda se destacam, né? Mas eu lembro que existia inclusive um tabu aí que o time brasileiro de vôlei não conseguia ganhar do time cubano de jeito nenhum, era um grande rival, né? Eram as melhores seleções que tinham e você sempre via isso daí. Então o incentivo ao esporte também é um aspecto importante aí do regime cubano, né? É, essas coisas todas aí são argumentos e assim a gente poderia desenvolver aqui longas problemas sobre a questão cubana, né? Mas eu acho que está claro um pouco a nossa colocação diante desse fenômeno aí, né? Soltaram essa música aí, que teve, obviamente, uma divulgação extra aí por parte de setores do imperialismo, tudo. A gente viu aí que a coisa teve uma promoção artificial. A imprensa burguesa, até aqui do Brasil, soltou aí matérias falando que o governo cubano estava em polvorosa, estava em pânico, era aquela coisa assim, aquela campanha rebaixada, nojenta da imprensa, né? E aí, agora a gente vê aí um pouco mais do desenvolvimento disso daí, né? Isso daí não foi uma ação isolada, né? Foi um pouco uma preparação para isso que a gente viu na segunda-feira, né? Que foi essa tentativa de revolução colorida. Os ataques a Cuba continuam se intensificando, mas a gente vê que o povo cubano dá muita sustentação ao governo, né? Você vê que, por exemplo, houve aí essa tentativa de revolução colorida que a gente já viu várias tentativas de revolução colorida e dessas todas aí, essa em Cuba aparentemente foi uma das menos bem-sucedidas. Inclusive o Dias-Canel, ele, de maneira muito sensata, chamou o povo aí às ruas e o povo foi. Chamou o povo para ir lá combater o golpe. E o povo saiu às ruas, de fato, foi lá defender o regime e tudo. É um exemplo assim de um país que tem noção do problema. Eu lembro daqueles gusanos falando que em Cuba as pessoas não têm liberdade, não sei o quê. E ele fala isso porque finalmente ele está morando aqui em São Paulo, no Morumbi, está morando ali no Jardim América, em Perdizes, está morando em bons bairros aqui de São Paulo, né? Enquanto o cara não vai morar ali numa favela aqui em São Paulo, num bairro pobre, tudo todo cagado e tal, para ele saber de fato com o privilégio que o povo cubano tem de não ter que passar por esse sufoco miserável que a gente vê aqui no Brasil, de gente efetivamente passando fome, gente efetivamente passando perrengue, e não só gente pobre, paupérrima, mas também gente que tem a vida razoavelmente consolidada, passa por uma série de dificuldades que o cubano médio nem pensa em se preocupar, porque o Estado garante, né, e é um Estado que está a serviço do seu povo em maior ou menor grau, né? O Chico travou aqui. Ah, não, voltou o Não, Chico. eu tô aqui. É que Eu tô aqui. Eu parecia que você tinha ia. travado. Não, ia falar uma coisa sobre isso que você disse, né? Da campanha da imprensa. Você coloca lá o nome da música, Pátria e Vida, e aparece assim em tudo que é jornal, né? Com um destaque especial para a campanha virulenta do jornal El País, que muita gente considera ser um jornal de esquerda, um jornal democrático, não sei o quê, mas que é um jornal cuja função é simplesmente defender os interesses do imperialismo espanhol, principalmente, né? Por isso que também
eles são os principais, são os que mais atacam aí a questão do regime cubano. Então, existe toda uma campanha. Se você escrever aí o nome da música no Google, você vai ver a quantidade de matéria que aparece exaltando a música, falando que a música apavorou o governo, falando que é o novo hit, é o novo não sei o quê. Inclusive, é muito importante destacar que é muito artificial aí, provavelmente, essas 6 milhões de visualizações aí, porque o negócio foi totalmente bombado aí de uma forma com dinheiro aí do pessoal que tem interesses em derrubar o governo em Cuba, né? Isso aí é muito claro, que existe uma campanha muito artificial. Até a música apareceu do nada, né? Do nada, uma banda que a maioria das pessoas não conhece, do nada aparece aí, todo mundo fala dela, todas as revistas, todos os jornais, tudo que é órgão de imprensa coloca, divulga e tal. É óbvio, assim, uma coisa óbvia que é uma campanha da direita aí, toda orquestrada, né, com essas tentativas de golpe também, né. Vira e mexe eles fazem isso daí, tentam derrubar o governo desse jeito, mas que nem o Kaká falou, a decisão do governo cubano foi acertada, colocou o povo na rua e impediu o golpe de Estado promovido aí por esses verdadeiros traidores da revolução, né. Não sei nem se são pessoal que nunca teve nada a ver com a revolução, pessoal muito confuso e tudo mais. É gente muito mesquinha, né? É uma mesquinharia É. sem fim. É um pessoal trouxa também, porque eles não vão ganhar nada com isso daí. O pessoal vai Sim, sim. instaurar o capitalismo lá e fazer o pessoal limpar o chão com a língua lá para ganhar dinheiro depois. Porque, Não, meu, o ali país o não tem negócio nada. Como eu falei, eu acho impressionante a capacidade de Cuba de sustentar na atual situação. Imagina se restaurasse o capitalismo, desgraça que ia ser, meu. Ia Não, acabar a escala exatamente. É um móvel, país pleno emprego. muito pobre. Um país muito pobre, muito com condições de vida muito difíceis, né? E o pessoal não leva em conta isso daí. Fica toda uma discussão genérica sobre democracia e tal, mas não leva em conta isso daí. Também é uma discussão idiota, né? Porque não tem isso daí de democracia. É só você olhar o regime no Brasil, por exemplo, que algumas pessoas têm a cara de pau de dizer que é democrático, mas que não tem nada de democrático. Não, isso aqui é uma fraude atrás de fraude, golpe atrás de golpe. É um negócio totalmente antidemocrático, né? Inclusive, é a deixa para divulgar de novo o curso sobre Eu democracia, já ia que fazer está isso, pensei a mesma coisa. que tá acontecendo nesse exato momento, né? Depois do Usuelo, o pessoal pode ir lá assistir no site, quem fez a inscrição, né? Quem está inscrito lá pode dar uma olhada na primeira aula, na aula inaugural do curso sobre democracia, socialismo e revolução da Universidade Marxista, que inclusive essa primeira aula, se não me engano, foi aberta. A aula inaugural é uma aula aberta aí. Se o pessoal quiser dar uma olhada lá, tá lá. Depois que encerramos aqui. Então, eu vou aproveitar aqui então para a gente fazer os últimos comentários, né? Primeiro, pedir para a produção colocar aí, né? Aproveitar o espaço do programa fazer o jabá de novo, né? Que a revista Breton está em fase de pré-venda, né? Então você que quiser adquirir aí a sua revista Breton em pré-venda, puder contribuir com a gente está aqui na fase de arrecadar fundos para a tiragem, né? A revista está pronta em diagramação, estamos em fase final de correções, né? E aí, os companheiros que puderem contribuir com a gente, tudo para fazer a revista Breton sair depois de 10 anos, seria de grande ajuda, né? Então, por favor, né? Contribuam com a gente aí. A gente tem a chave Pix para contribuição, que é uma chave Pix de e-mail, garicoletivo@gmail.com. Aí, por lá, você pode fazer uma contribuição. Se puder aí mandar se fizer a contribuição, por favor, manda o e-mail para esse mesmo e-mail com as suas informações e o comprovante de pagamento para a gente poder enviar aí a revista para o seu endereço, né? Quando ela estiver pronta, né? E o companheiro que puder fazer uma contribuição a mais, né, com a tiragem é de grande ajuda. Então, com isso, né, a gente meio que esgotou a pauta aqui, estamos num dia um pouco curto também, né? Porque o curso está acontecendo, né? Os companheiros são em sua maioria lá, como eu falei,
durante o período do curso a gente vai ter um revezamento aqui. Hoje fui eu e o companheiro Chico, na semana que vem, se eu não me engano, vai ser o companheiro Henrique e mais um outro companheiro aí da comissão aqui do Zuela. Vocês vão poder acompanhar aí com a gente o curso agora, né? A primeira aula, como o Chico falou, está sendo aberta. Inclusive esqueci de fazer o aviso, né? A produção tinha colocado, eu passei batido, né? Que é o aviso sobre a bateria Zumbi dos Palmares. Né? A bateria Zumbi dos Palmares, nesse momento, ela é o principal órgão de desenvolvimento do Gari. Né? É uma iniciativa de muito sucesso, é uma coisa assim, impressionante, o sucesso acachapante que a bateria apresentou aí Brasil afora, principalmente em São Paulo, mas agora em outros estados também. A gente está tendo aí uma adesão de companheiros pela nossa iniciativa acertada de ter aí uma conservação das tradições populares na luta na rua, né? Então você que gosta da gente e gosta de batuque, acha que o resto da esquerda não está fazendo direito, né? Junte-se a nós aí na bateria Zumbi dos Palmares, né? Pode se inscrever, inclusive tem um formulário, né? Tá aí na tela essa propagandinha que está um pouco amassada, né? Com os estados onde a bateria está presente, os estados, nas cidades em que a bateria está presente. Tem aí, a bateria está presente em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Salvador, Recife e Belo Horizonte. Né? Vocês podem entrar em contato, mas se você quiser se inscrever para tocar conosco, né, você pode se inscrever naquele linkzinho que está ali no canto inferior direito, né, que é bit.ly/zumbi com Z maiúsculo, DP maiúsculo. Né? Esse link é case sensitive, então se digitar ele sem os maiúsculos não vai entrar. Esse linkzinho encurtado, né, ele dá aí para o formulário de inscrição na bateria Zumbi dos Palmares. Lá você preenche algumas informações, né, sobre de onde você que você sabe tocar, a experiência que você tem, se você é de alguma organização e tal. E aí a gente entra em contato, né, com o contato que você deixar lá, para você entrar aí para a bateria Zumbi dos Palmares na sua cidade, se você estiver presente aí em alguma dessas cidades que eu citei. E aí você vai poder participar. Nós estamos em todos os atos da esquerda unificada, a gente está sempre na rua. E aí você que gosta aí de ter uma animação a mais no ato, vê aí que a bateria tem um papel importante, não só na agitação, mas também na defesa dos companheiros, né? A gente, por mais de uma vez, a bateria serviu aí para defender, inclusive fazer um relato que no último ato aí do dia, foi dia 3, né? Foi o último ato, não foi? Ou foi dia 29? Agora eu fiquei meio... Dia 3, né? Não, foi dia 3, foi dia 3. Acho que foi dia 3. No último ato do dia 3, a bateria teve um ocorrido aí, onde o ato estava descendo a Rua da Consolação aqui em São Paulo, e a polícia aqui do PSDB foi e começou a prender aí uma jornalista e um rapaz do movimento. O que ocorreu é que a bateria foi em direção à polícia nesse momento, junto com um bloco de manifestantes, intimidou a polícia e forçou a polícia a liberar a mulher. O outro rapaz ainda está preso, né? A gente ainda está protestando aí pela liberação do rapaz, mas a mulher foi poupada e foi solta ali do meio da polícia. A polícia estava inclusive com escudos, né? Aquela formação já meio de tropa de choque. Né? A bateria foi junto com os manifestantes, potencializou o ódio da rapaziada, e a polícia ali, acuada naquele momento, os manifestantes estavam se dirigindo em direção à polícia de maneira agressiva, né? A bateria acuou esse grupo de policiais e liberou a mulher. Então, a bateria tem uma função importante nos atos, inclusive na defesa dos companheiros, na afirmação dos blocos nos atos, né? Para impedir determinadas ações aí indevidas de direções, infiltrados e assim por diante, né? Então, contribua com a gente, se integre aí no bloco conosco, que a bateria está sempre aberta aí, né? Estamos sempre precisando de novos membros, até porque se a gente ultrapassar o número de instrumentos, a gente faz uma campanha e compra mais. É sempre assim. E aí... Isso aí, eu queria comentar... Opa, perdão, Cacá. Pode terminar. Pode falar.
Não, eu queria comentar que a companheira Márcia C. falou aqui no chat, né? Por falar em música. Aliás, boa noite a todos que nos acompanham aqui no chat. Rude Pride, Daniel Rodrigues, Abel Alencar, companheira Márcia C., Marcelo, só sei que nada sei, quem mais chegar aí, né? Mas ela falou o seguinte: por falar em música, o PCO poderia, junto com os artistas e músicos que já entrevistou, que são seus aliados, criar as novas músicas de luta do povo brasileiro, vão bombar nas manifestações. E a Bateria Zumbi dos Palmares é uma forma de você colocar um fator musical no ato de um ponto de vista assim, que impulsiona, né, a manifestação e tal, e é uma música executada ao vivo ali, com todo mundo cantando junto, as palavras de ordem, então tem uma energia muito importante, uma coisa que também põe uma política no ato, né, e coloca a política que o povo quer cantar, né. Então, eu estava discutindo até, conversando numa reunião de pauta outro dia com o Henrique, né, que nesse último ato, várias vezes a bateria chamou, por exemplo, uma música em homenagem à candidatura do presidente Lula, o que também gerou uma situação de constrangimento para o pessoal que estava no carro de som, porque existe aí uma tentativa dessa esquerda aí de evitar, né, de falar da esquerda pequeno-burguesa, das lideranças, de evitar de falar no Lula, mas a bateria chamava, o povo cantava, chamava o Lula, né, no ato, e o pessoal tentava abafar no carro de som, cantando qualquer outra coisa por cima, que era um negócio que era difícil de fazer, com a bateria estando ali e o povo cantando junto, né? Então, essa é a importância aí da Bateria Zumbi dos Palmares, né? Ela tem uma importância política muito grande, fundamental, eu diria. Bem, com isso, né, acho que a gente esgotou aqui os nossos avisos, né? Vou pedir para a produção aí passar as vinhetas do encerramento, né? Vou dar um tchau aqui para os companheiros. Hoje a gente está seco aqui para entrar lá na aula do curso. Você também na aula, que essa primeira é aberta, né? Os companheiros que tiverem disponibilidade, por favor, compareçam aos atos, integrem-se à Bateria Zumbi dos Palmares, participem das reuniões do Gari, todos os sábados às 5 horas da tarde, né? Quem tiver interesse também pode deixar um contato aí nos comentários, tal, e a gente entra em contato com facilidade, ou pode até mandar um e-mail aí para esse e-mail que eu citei, garicoletivo@gmail.com. Lá vocês podem contatar a gente para participar das reuniões periódicas de pauta e de discussão do Gari, né? No mais é isso, né? Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco hoje. Agora a gente vai lá para a primeira aula do curso da democracia, que deve estar no meio nesse momento, né? Que é a aula introdutória do curso da democracia, revolução e socialismo. Muito obrigado a todos. Valeu, gente. Boa noite. Até a próxima semana.